Começando mais um episódio desse podcast que tem aí ganhado o coração da militância Alagoas, que é o Estrelas do PT Alagoas. Esse podcast que tem como objetivo contar a história do partido aqui no estado. E essa história, ela não faz só de fatos, a história é feita com pessoas. Essas pessoas que dedicaram sua vida ao longo dos anos para fazer esse partido que tem mudado a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras por todo esse país. E hoje eu não estou conseguindo esconder a minha emoção de estar num programa mais do que especial, um programa que eu, junto com toda a produção, lutou bastante para que ele acontecesse, que é um programa só de mulheres, e recebendo duas companheiras que eu tenho assim uma profunda admiração, que eu tenho como referência no movimento sindical, na luta nas ruas, na luta partidária, que são as companheiras Débora Nunes e Hilda Alves. Pela importância de Débora e Hilda aqui no estado, eu sei que dispensa apresentações. A militância toda tem um carinho muito grande por vocês e conhece o trabalho que elas fazem aqui no estado. Mas vamos falar aqui um pouquinho. A Hilda Alves é ex-presidente da CUT Alagoas, diretora da FETAG, agricultora em Arapiraca, uma mulher de liderança no movimento sindical. Débora Nunes é coordenadora nacional do MST, grande referência no movimento em Alagoas. Vou dizer aqui, ela me pediu em off que tirasse esse grande referência, mas eu disse, não, o grande referência fica. E é uma assentada da reforma agrária. E, como já disse, integrante da direção nacional desse movimento, que eu também tenho um profundo carinho e admiração. Então, Hilda e Débora, a casa é toda de vocês e a fala é toda de vocês. Daphne, eu que agradeço, né, o convite por estar aqui. É um momento especial também para mim. A gente sabe, né, do trabalho que você vem fazendo, né, nesse podcast. E, assim, estrela do Partido dos Trabalhadores, assim, é uma honra de estar aqui nesse debate, né, ser considerado também como parte da história desse partido e da construção da luta das mulheres, né, no estado de Alagoas. Então, assim, a minha luta, né, pela agricultura familiar é desde cedo, porque meus pais, meus avós são agricultor familiar. Então, eu venho dessa luta também da agricultura familiar. Então, desde de pequena, acompanhando a minha família na agricultura familiar, eu também sou uma agricultora familiar. E é desse lugar, é desse chão que eu me alimento, que eu traço as minhas lutas e que eu cheguei onde cheguei hoje, justamente por acreditar na força que tem a agricultura familiar. E está também fazendo parte, passar pela a presidência da Central Única dos Trabalhadores não é fácil, principalmente para uma mulher agricultora familiar e uma mulher negra. Né? Tem uma história também muito forte por trás disso. Mas a minha militância também no movimento sindical se fez muito cedo. E eu acredito, esses dias, por coincidência, eu conversando comigo mesmo em casa, eu comecei a relembrar a minha militância no movimento sindical. Então, assim, eu sempre costumo dizer que na vida da gente a gente tem diversos anjos. Né? Aqueles anjos que estão ali, que nos ajudam e que nos mostram caminhos, né? E que estão do nosso lado. Então, assim, a minha entrada no movimento sindical eu devo a uma pessoa que eu tenho hoje também como minha primeira referência do movimento sindical, que é João dos Santos, que foi presidente do sindicato lá da minha base de Arapiraca. Então, foi através dele que eu comecei a dar os meus primeiros passos. E aí tem uma história muito engraçada que eu conto e que marcou muito a minha história, que foi ao chegar no sindicato, que eu acho que foi daí que eu comecei a ver a luta dos trabalhadores com outro olhar. Foi quando eu fui convidada pelo sindicato a representar o sindicato. Eu nem diretora não era, eu era delegada de base do sindicato. E o Ministério do Trabalho, uma equipe do Ministério do Trabalho, está fazendo umas visitas em campo, né, a fiscalização. E justamente na época do trabalho do fumo, que era muito forte ali na região, e, assim, tinha muito trabalho ainda degradante na questão das pessoas trabalharem, acordar cedo, mas o salário muito pequeno. Tinha também fazenda, na época lá ao redor, que também trazia pessoas de outra região e era como se fosse um trabalho escravo. E eu fui fazer essa visita na minha região ali com o pessoal. Era um delegado, o pessoal da fiscalização e tudo.
E justamente chegou lá na minha comunidade, na terra de um fazendeiro muito conhecido por Severino da Bananeira. Então, a gente foi fazer essa visita lá, Débora, e por incrível que pareça, foi daí que eu me firmei e vi o quanto era importante. Porque as pessoas que estão lá, como os fazendeiros, eles tratam os trabalhadores muito mal. E eu fui, e numa reunião depois, fazendo uma avaliação com esses fazendeiros e com o sindicato, e aí me chamaram de mentirosa numa fala minha, quando eu coloquei, né, o que acontecia na minha região com os trabalhadores. E aí teve um senhor, fazendeiro lá, que levantou e disse, você está mentindo. Eu, recém-chegada, eu tomei um susto, né? Aí o João, que era o presidente do sindicato, olhou para mim e disse, coragem. Aí eu me levantei e disse, não é mentira, não. Que bom se na sua fazenda não existe. Mas aonde eu moro, eu mostro para o senhor, e qualquer um aqui, que a situação é diferente. Então, foi daí. Então, o pessoal viram a situação. Então, daí surgiu toda essa minha luta, minha vontade de militar dentro do movimento sindical. Aí, para a CUT, a FETAG. E, assim, a CUT, ela também é um espaço do movimento sindical totalmente diferente. Eu, acostumada com a FETAG, com o sindicato lá da minha base, que é o quê? Nós somos agricultor familiar. Então, você vir presidir uma central sindical com a diversidade e a pluralidade que é a CUT. Então, assim, foi um desafio imenso. Então, assim, através de outro líder que eu me espelho muito, que é, né, para mim, continua sendo essa referência, que é o companheiro Isaac, né, ele que me trouxe para dentro, né, do mundo da CUT, e que eu vi que realmente é um mundo totalmente diferente, mas é um mundo muito apaixonante. Foi lá que eu me aproximei dos movimentos sociais de luta por terra, por moradia, conhecer melhor de perto, né, também a história, né, e a luta de outras categorias, como os urbanitários, como os bancários, como a saúde, a educação. Então, a gente acaba se aprofundando, e isso me trouxe, me traz essa luta do movimento sindical em defesa dos trabalhadores, porque a injustiça é grande e a gente sabe o quanto a gente ainda precisa lutar. Muito bom, Hilda. Veja a importância da fala da mulher, e Hilda, na sua fala, dando essa breve introdução de como foi essa entrada, né, Hilda, nas lutas, no movimento, citou duas grandes lideranças, né? Quero já deixar registrado aqui, João Santos presente e Isaac da CUT presente sempre. Então, é por isso que a gente insiste. A história do partido é feita de história de pessoas. A gente tem que lembrar disso, porque senão, né, Débora, a gente fica achando às vezes que é só a entidade e esquece que tem pessoas por trás, que dedicaram a sua vida. Então, fala para a gente, Débora, o que foi também esse impacto na sua vida pessoal, entrar no movimento, como se deu essa história. Tá bem, então, primeiro, Daphne, agradecer, né, a você, a toda a equipe da produção pelo convite, né, estar aqui no podcast Estrelas do PT. E agradecer por estar aqui com você e também por ter a oportunidade de hoje ter uma grande mulher aqui, né, também, que é Hilda, que tem uma história belíssima, né, e que a vinda para a CUT nos aproximou bastante, né, a partir das lutas sociais que acontecem em Alagoas. Bom, a minha militância, né, a minha entrada no MST, eu costumo dizer assim, que ela, na verdade, é consequência de uma história de vida também anterior, né? Eu sou de uma família de retirantes nordestinos. Meu pai sai do sertão de Pernambuco, vai para São Paulo, naquela ideia que era buscar melhores condições para a família, né? Então, meus avós maternos já haviam ido, né, para São Paulo, e meu pai vai depois. Então, essa história, né? Essa é a minha raiz, ser filha de retirantes. A minha mãe nasce já no estado de São Paulo, mas dentro, né, de uma fazenda que produzia algodão, né? E meus avós na cata do algodão, minha mãe nasce literalmente dentro de uma fazenda de produção de algodão. Mas essa história da retirância, né, e isso mas o vínculo permaneceu, né? Meus avós paternos não foram e a gente se cresceu nessa ideia de que, assim, olha, o campo sempre foi o melhor lugar para viver, ainda que não tivesse as condições necessárias para isso, né? Então, e acho que isso que fez com que eu
me identificasse tanto com o movimento de luta pela terra, né? Porque também vinha na família essa história, né? De que aqueles que tiveram que se retirar porque ou não tinham terra ou não eram beneficiários da reforma agrária ou as condições, né, de acesso a políticas públicas não permitiam. E aí, a minha entrada pelo MST, e o MST eu acho que tem essa grandeza e essa generosidade de não ser apenas um movimento camponês, né? Mas de ser um movimento popular e reivindica esse caráter. E é justamente o caráter de um movimento popular que possibilita que não é apenas os camponeses, é os camponeses, mas são aqueles também que não estão necessariamente na terra ou lutando só pela terra, que possam também se enxergar e se reconhecerem como militantes desse movimento. Mas a minha entrada no MST, ela se dá através da universidade, né? Uma vez que eu, estudante da Universidade Federal de Alagoas, então eu estou na parcela, né, dos brasileiros e brasileiras que teve o direito, né, e o privilégio de ter acesso à universidade pública. E eu, né, em 98, eu conheço o MST através de um programa, né, que é muito importante para a reforma agrária, que é o PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E, a partir da universidade, nós éramos estagiários do programa, então nós tínhamos como tarefa acompanhar as turmas de educação de jovens e adultos que aconteciam nos acampamentos e assentamentos de todo o estado. À época, né, com uma mulher também que eu tenho muito respeito, assim, uma referência que não está mais no nosso meio, que era a professora Maria Reneude de Sá, né, uma mulher que lutou pelo letramento, pela escolarização, pela alfabetização, né, dos camponeses no nosso estado e no Brasil. E aí essa foi a minha porta de entrada, né? Eu, enquanto estudante, enquanto universitária, e nós íamos, né, no estado todo acompanhar as turmas, e aí a gente daqui a pouco não estava mais, a gente foi conhecendo o movimento, conhecendo as famílias, a realidade, e a partir daí a gente não ia mais só para aquilo que era de responsabilidade da carga horária que a universidade determinava para os estagiários. Mas a gente foi conhecendo e foi assumindo também, né, a militância. Então, desde 98, nessa aproximação, né, a partir da universidade, é que eu inicio a minha militância, né, no movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E aí, nessa participação, a gente vai, né, militando, né, vamos participando das instâncias, conhecendo não só a luta pela terra, né, no estado de Alagoas e no Brasil, mas também outras organizações, né, a Organização do Mundo Sindical, a Organização do Campo Popular, os partidos de esquerda, que sempre tiveram muita, não só interlocução, mas uma articulação grande no que se refere à temática agrária, né, porque penso que, assim como nós, vários setores da sociedade compreendem que a luta pela terra é uma luta que, apesar de acontecer no campo, ela tem interface com muitos outros problemas estruturais que a sociedade vive, mesmo a urbana, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória, né? Então, assim, e aí a gente vai, né? A vivência vai aprendendo do cotidiano, né? Então, assim, meu filho já nasce, né, praticamente dentro de um acampamento. Eu lembro que Arthur nasceu no dia 22 de abril e dia 21 eu precisava sair de um acampamento em União dos Palmares, só que carro não chegava, né? E eu com 9 meses eu precisei sair a cavalo, porque era o único meio de transporte que eu conseguiria sair. E é isso a gente foi, né? Assim, a gente vai, nós vamos abraçando a luta, mas a luta também foi nos abraçando, né? Acho que essa identidade histórica, né, da minha família, né, da agricultura, do sertão, né? Então, fez com que, assim, eu me encontrasse, né? Essa identidade que a minha família me possibilitou, fez com que eu me encontrasse, assim, de uma forma muito, não só de uma forma acolhedora pelo movimento, né? Mas a identidade que encontrei com os meus, né, com os iguais, né? E aí já tem mais de 2 décadas, né, de militância, de construção do movimento que, assim, que me mostrou, inclusive, uma outra Alagoas, né? Alagoas da resistência, Alagoas daqueles que lutam, Alagoas daqueles que não se entregam, né, e que querem e que acreditam que nós podemos ter uma sociedade melhor. Muito bem, Débora. É por isso que a gente inicia falando da importância de ouvir essas histórias de vida, né? De ouvir como essa que a gente tem chamado de estrelas do PT, por isso, porque são vidas dedicadas para a luta. Hilda e Débora, quando vocês falam, e todo mundo que tem vindo aqui, que a gente fala, é uma das primeiras perguntas, como se deu? Que história é essa sua com o movimento? E nessa hora a gente vê a emoção mesmo no olhar. O olho brilha, como está brilhando aqui o da Débora, da Hilda, que lembrou agora, né? Não foi coincidência, acho que já se preparando para o podcast, lembrou de como se deu em casa, conversando com ela mesma, porque ninguém chega aqui à toa. E o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras nasce assim.
ele surgiu dessas inquietações, dessas vidas que começaram a questionar e que precisavam, de alguma forma, se organizar. Então, essa é a nossa base, né? Não é o partido surge para atender mesmo esse anseio dessa classe trabalhadora, desse povo que queria mais direito, que queria mais oportunidades nesse país tão desigual, né? E aí, já pegando esse gancho, como é que vocês veem, e aí começar com a Débora agora, a importância do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na luta pela reforma agrária, né? E o desafio que é manter essa unidade partidária e a conexão com as necessidades do campo. Porque, como Hilda bem colocou, quando ela vai para a CUT, né, Hilda, ela vê que tem um abismo ali entre o campo e a cidade. E eu nunca esqueço que é uma das palavras de ordem do MST, né? Campo e cidade juntos. O MST fez muito isso, né, Débora? Então, fica à vontade para falar para a gente. Essa é outra questão que, apesar, né, de filiada há muito pouco tempo ao Partido dos Trabalhadores, né, e inclusive com surpresa as pessoas, mas você não é? Mas eu tive uma figura muito forte, né, e apesar de ter perdido há 6 meses, foi meu pai. E meu pai nunca foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas desde criança que meu pai carregava a bandeira do PT, né? Desde dos debates, né? Eu lembro que pequena, onde nós morávamos, quando tinha eleição, meu pai colocava na rua, pegava a televisão dentro de casa, colocava na porta, que era para todo mundo escutar os debates, ouvir o Lula falando, né? Então, assim, essa referência, né? Acho que foi uma coisa que ajudou a me formar também, sabe? Como cidadã, como mulher, né? Não só pela referência da minha mãe, uma mulher também, assim, uma mulher, para mim, uma referência, uma mulher forte, mas o meu pai também, acho que nesse desafio, né, que apesar, ele dizia assim, eu não tenho leitura, mas eu tenho saber, né, apesar dessas condições, compreendeu que era necessário criar uma filha forte, né, para a sociedade. E eu fui apresentada ao Partido dos Trabalhadores pelo meu pai, né, durante toda a minha infância, adolescência, e no MST, na verdade, essa relação, ela se estreita ainda mais, porque, historicamente, no nosso país e no nosso estado, a relação dos movimentos, a relação do PT, né, e eu estou falando, lógico, a partir de um olhar de fora, de quem estava de fora para dentro, porque não era afiliada, né, não militava no partido, mas o Partido dos Trabalhadores sempre foi um partido que esteve ao lado da classe trabalhadora de forma geral, né, mas em especial das lutas populares pela reforma agrária, da luta no campo, né, seja no sentido da solidariedade, do apoio, da defesa, né, então... e aí, quando eu venho para o movimento, essa relação, ela estreita, né? Uma relação que vai estreitar e, principalmente, né, nos períodos mais críticos, né, onde, de fato, a luta pela terra tinha uma certa centralidade na nossa sociedade, né, nessa compreensão de que grande parte dos problemas que nós vivenciamos na nossa sociedade são em decorrência daquilo que foi realizado no campo, da não realização da reforma agrária. Então, nós sempre tivemos, e justamente por isso, né, por ter... E aí, desde a relação com os parlamentares do partido, defendendo a pauta da reforma agrária, apresentando projetos, né, que pudessem contribuir para a realização da reforma agrária, mas também nas pautas políticas, né, em defesa né, do movimento sem terra, daqueles que lutam no campo, contra o processo de criminalização. Nós temos, assim, histórias em Alagoas mesmo, assim, de muita violência contra os trabalhadores, né? Nós temos, inclusive, um histórico. Alagoas já ocupou o 2º lugar, né, em maior nível de conflitos agrários do nosso Nordeste. E o PT sempre esteve, né, assim, à disposição, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras na defesa. Então, sem sombra de dúvida, a pauta da luta pela terra sempre foi uma pauta assumida, né, e construída também pelo Partido dos Trabalhadores, né, seja nos espaços oficiais, né, do Congresso, das Assembleias Legislativas, mas seja na política, por compreender que a luta pela reforma agrária ela contribui para o conjunto da sociedade, né? Então, acho que essa é uma caminhada também, né? Temos idades muito parecidas, né, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e do MST, Sim. E uma caminhada também, né, assim, conjunta também de longa data, né? É importante isso que a Débora traz no finalzinho, Débora, que não é só o PT, né, o único partido que se aproxima dessas lutas, e o MST consegue administrar, digamos assim, isso muito bem, né? A gente hoje precisou contar, nos últimos anos, principalmente, com a grande frente ampla, né?
a gente chama de uma frente ampla progressista ou de esquerda, para lidar com os desafios, né, que estavam colocados, como ataques à democracia, né, criminalização dos movimentos sociais. Então, não foi só o PT, outros partidos também que se somam nessa luta. Né? E outras organizações, né, a classe trabalhadora. Perfeito. Nós costumamos dizer que o MST é fruto e resultado da solidariedade de classe do nosso país e de organizações de todo mundo. Exatamente. E, Hilda, dentro disso que a gente falava, né, tem esse aspecto, né, tudo que a Débora colocou, que é a questão da unidade. Como a gente disse no início, o PT ele nasce, né, a base dele é ampla. Ele já nasce com uma base muito ampla. É igreja, é movimento social, é sindicato, né, intelectuais. E aí, o que dá vida ao Partido dos Trabalhadores é garantir esse debate amplo, com diversas perspectivas. E, às vezes, fica difícil para quem está de fora compreender, né? E compreender como é que consegue unidade. E, às vezes, é mesmo difícil conseguir unidade. Porque não é porque nós somos dos Partidos dos Trabalhadores que a gente não vai ter ali as nossas contradições também. Então, como você vê esse desafio de manter a unidade dentro do partido para atender essas demandas, né, do trabalhador do campo, da agricultura familiar? Olha, Daphne, o Partido dos Trabalhadores é o partido que, por mais que se tenha divergências, por mais que a gente se desentenda em alguns momentos na questão de propostas, né? Mas é um partido que é o Partido dos Trabalhadores, que foi construído com essa finalidade. Então, bonito do partido é ver as bandeiras de luta do partido. Então, a reforma agrária é uma das bandeiras de luta. E é uma bandeira de luta que a gente sabe que quem traz dentro do partido são os militantes do partido. Né? E quando a Débora coloca na fala dela muito bem, né, que ela está no partido há pouco tempo, mas a defesa da reforma agrária do MST, ela é de longa data, é da sua fundação, mas e a história também da relação do MST com o Partido dos Trabalhadores, isso a gente também vê o quanto o Partido dos Trabalhadores, ele junta. Então, enquanto a Débora é filiada há pouco tempo, eu sou desde 2007. Desde 2007 eu sou filiada do partido. Então, eu entrei no debate da construção do partido justamente vindo de uma base que era a Pastoral da Juventude Rural, justamente debatendo, discutindo a reforma agrária. Foi aí que eu conheci o Cleudo de Arapiraca, que era já afiliado e que me trouxe para o partido. E aí a gente fazendo a luta já da reforma agrária e discutindo, né, junto da Pastoral da Juventude Rural. E também a gente sabe da importância que é a luta por terra. E o partido, ao abraçar a reforma agrária, ele acerta muito bem. Por quê? Porque não há dignidade no campo se não tiver terra. E isso perpassa pelas decisões políticas. Porque a questão da ocupação da terra, a gente tem muito, né, a terra improdutiva, mas isso se depara também com as vontades políticas. A gente tem aqui mesmo no estado de Alagoas, né, a luta dos movimentos ainda, né, dentro da briga, né, da conquista da terra. E aí a gente vê a usina, né, o João Lira aí, essa disputa, porque devendo e tem o pessoal que está sentado, que está produzindo na terra. E isso se não tiver vontade política partidária para que se avance na luta do acesso a essas pessoas para produzirem e terem seu sustento e também ajudar a fortalecer também o Estado, a gente não anda. Por isso é o papel fundamental do MST, do MST e do PT. E por isso a importância da gente ter deputados, vereadores, senadores do Partido dos Trabalhadores eleitos, né, em defesa da política da reforma agrária, em defesa da política de crédito para o campo, em defesa da política da questão da luz para todos no campo, da questão da comercialização da produção. Então, são as políticas
públicas, mas a gente precisa que se tenha orçamento, e esse orçamento onde é que é voltado? Então, a gente precisa, sim, de ter um partido que tenha essa visão, que é a visão de fortalecer a luta do campo. Porque a gente sabe, se a gente não fortalecer a luta do campo, se a gente não manter os trabalhadores e as trabalhadoras no campo, com condições dignas de produzir, né, de comercializar e de viver bem, essas famílias vão para onde? Tem emprego? Não tem. E a gente está vendo isso claramente todos os dias. Exato. Todos os dias a precarização, a questão do desemprego aumenta. Mas o campo, se o campo tem uma condições digna da sobrevivência do homem e da mulher que produz lá, a gente tem condições de sobreviver, a gente tem condições de produzir, a gente tem condições de alimentar a cidade com a nossa produção. E aí, quando se trata da agricultura familiar, a reforma agrária, a gente é mais de 70% que produz esse alimento. Então, precisamos ter o partido cada vez mais forte na luta. Então, por isso que a importância desse debate aqui hoje, da gente trazer para dentro do partido ainda mais forte a defesa da reforma agrária, a defesa das políticas voltadas para o campo é fundamental. E precisamos que Alagoas, sabe, Daphne, com relação ao nosso partido, que a gente possa avançar, que o nosso partido possa se fortalecer cada vez mais. E eu acredito muito que as mulheres têm esse papel fundamental. Eu acredito na força das mulheres dentro do partido. A gente precisa só ter mais oportunidade também dentro do partido. Porque a gente não quer 30% só de número. A gente não quer paridade só em número. A gente quer paridades mais em ocupação de espaços, de debate, de espaço de fortalecimento das mulheres aonde está o partido. Então, a reforma agrária, e esse debate perpassa pela reforma agrária. Perfeito, Hilda. Daphne, deixa vontade, só Débora. A Hilda trazendo, eu acho que, inclusive, assim, né? Claro, por exemplo, o papel do movimento social, do movimento popular, é um papel diferente do papel do partido. Sim. Né? Então, primeiro dizer que, assim, essa aliança é uma aliança desde o nascedor do MST com o Partido dos Trabalhadores, por tudo que eu já disse aqui, né? E sem papéis diferentes, né? Nós somos um movimento de reivindicação, de luta, né? Com caráter sindical, popular, mas que reivindica, né? Essa é uma das questões. Mas, no entanto, essa relação histórica, ela, inclusive, tem se estreitado muito no último período, né? Pela primeira vez, né, nos anos 2021, quando a gente vivia um golpe e a gente sabia que a nossa principal tarefa era derrotar o fascismo, derrotar o Bolsonaro nas urnas, e aí o movimento, pela primeira vez, também define, né, nacionalmente, que naquele momento nós poderíamos fazer 1000 ocupações de terra. Não seria suficiente para derrotar o Bolsonaro. Nós precisaríamos derrotar o Bolsonaro e teria que ser nas eleições, elegendo Lula presidente. E a forma como o MST definiu por fazer isso foi lançando candidatos, né, a deputados estaduais e federais em todo o Brasil. E assim, talvez 99% dos nossos candidatos, né, filhos do MST, assentados, acampados, militantes, foram pelo Partido dos Trabalhadores, né? Isso só reforça e colabora para essa perspectiva histórica, né? De relação, de articulação, de unidade, né? Que tem entre o Partido dos Trabalhadores e o Movimento Sem Terra. E hoje, inclusive, temos, né, no país afora, vários deputados estaduais, deputados e deputadas federais, no sentido de que, assim, olha, é uma outra trincheira, né? Vamos continuar ocupando terra nesse país, vamos continuar avançando na produção de alimentos saudáveis, mas o processo eleitoral que necessita de um partido, ele é uma outra trincheira, uma trincheira além, né, para fortalecer as lutas de forma geral da classe trabalhadora, mas no nosso caso também para fortalecer a luta pela terra e pela reforma agrária no nosso país. Perfeito, Débora. É por isso que a gente diz, por que falar tanto de política? Porque é na política que tem as decisões, né? Então, vocês trouxeram muito bem. Hilda falou aí, tem a legislação que fala da terra improdutiva, mas se não tiver luta, se não tiver organização, fica lá. A lei está lá, paradinha, mas ninguém aciona, ninguém faz nada. Então, só com muita luta mesmo. Eu queria chamar a atenção por um outro ponto, que a gente está aí discutindo agora o tal do chamado arcabouço fiscal, né, as medidas que estão sendo tomadas, e um dos setores que serão mais beneficiados é o setor dos grandes produtores, né, na agricultura.
o agro, chamado agronegócio, vão continuar agropop. sendo, né? Vão continuar sendo beneficiados. Já é uma história, né? E vão continuar sendo, não vão perder nada, Hilda e Débora. Nada. E é um setor que tem aí travado batalhas, né, contra esse governo, como se esse governo não fosse fazer algum tipo de arroxo, mas não, ao contrário, eles vão continuar sendo os mais beneficiados. Mas o que vocês estão trazendo aqui é falando da agricultura de sobrevivência, que é o pequeno agricultor. Ele planta para sobreviver. Ele e a família dele, né? Então, a importância dessa luta, que eu tenho até trocado o nome nos últimos dias de luta por Dia de Lula, porque Lula tem se mostrado, de fato, um grande guerreiro e lutador. Então, acho que Lula tem representado aí, e por tudo que aconteceu com ele, né, nos últimos dias, e a vontade dele de transformar esse país, eu tenho dito que é Dia de Lula. Mas pensando aí nessa luta e na importância da gente continuar organizado, e aí eu não pude deixar de observar na fala de vocês, está ali, né, implícito também o desafio de ser mulher nessa luta. A Hilda falou na fala dela no início, o homem, né, que aponta, você está mentindo. E a gente sabe como é diferente quando o homem olha para uma mulher e diz, você está mentindo, né? Não é do mesmo nível que ele fala com outro homem. É num outro tipo de tom, né, Débora? E Débora também, quando traz aí toda a sua história de família, quando o pai dela diz assim, você tem que ser uma mulher forte. Não é à toa que o pai de Débora diz isso, é porque ele sabia que nesse mundo mulheres precisam ser muito fortes para aguentar, né, Débora, tudo que a gente aguenta nessa luta. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é essa experiência de ser mulher nesse mundo que ainda é majoritariamente masculino, seja o mundo da luta, do movimento social, sindical ou da política mesmo. Assim, sabe, trazer esse tema é um tema muito bom de ser debatido, de ser colocado numa mesa, numa roda de conversa que estamos fazendo aqui, até porque nós, mulheres, a gente vem a cada dia lutando para que a gente possa ter espaço e ter visibilidade. Sim. Né? Porque não é só a gente fazer o debate da mulher, de ocupar, de estar nos espaços, mas se a gente não chegar nessa discussão. Então, assim, eu fico feliz, né, por estar onde eu estou, por ser mulher, por não, em momento algum, deixar de acreditar na força e na luta que nós, mulheres, enfrentamos e temos no dia a dia. E também por perceber que há maiores lutas, que as maiores conquistas, que tanto o movimento sindical, os movimentos sociais que o Brasil teve, foi enfrentado pelas mulheres. Se foi uma greve, as mulheres estavam lá, tomou linha de frente. Se é na política, agora a gente precisa avançar mais na política, sabe? Avançar mais, ter mais mulheres nesses espaços, Débora, para que a gente possa garantir realmente que nós, mulheres, tenhamos os espaços também de ocupação dentro da sociedade também, de mais visibilidade. Então, eu acho que precisamos, sim, discutir, mas eu acho que o movimento sindical, ele tem avançado muito esse debate, mas eu ainda sinto muita falta ainda de alguns segmentos de trabalhadores, né, discutir mais sobre a participação das mulheres. Então, nós temos várias realidades, nós temos categoria que hoje praticamente não tem mulheres fazendo debate, discutindo, até mesmo na direção dos sindicatos. Isso, às vezes, nos angustia por isso, né? Porque, assim, o debate do movimento sindical, da estrutura, da discussão, do fortalecimento, a gente sempre fez, mas a gente fez do lado de fora, enquanto mulher. Era tanto que mulheres dentro do mesmo, no início do sindicalismo, não era sócia de sindicatos. A gente passou a ser sócia depois, o marido que representava, digo isso dentro da agricultura familiar, era isso. Então, há pouco tempo que a era gente... o marido que podia ser. Nós não podíamos ser podia. sindicalizada, não. Então, assim, isso a gente veio quebrando, hoje a gente já tem esses espaços ocupados, mas a gente precisa avançar muito. E dentro do movimento sindical urbano é um grande desafio ainda.
A gente teve uma atividade sexta-feira, quero finalizar a minha fala nesse ponto, né? Sexta-feira em Arapiraca, no qual, né, eu dialoguei também com você estava também com a colegiada, não pôde ir, mas assim, ainda com muita dificuldade dos sindicatos encontrar uma mulher na diretoria para mandar para uma atividade e discutir o quê? O enfrentamento à violência contra a mulher. Porque é uma coisa séria, e a gente tem visto isso muito, a questão do feminicídio e a questão do assédio. O assédio tem consumido a gente diariamente. E isso é o assédio em casa, é o assédio no local de trabalho, é o assédio no movimento sindical, é o assédio no partido. Então, assim, a gente precisa quebrar, sabe, com tudo isso. Então, ser mulher nesses espaços, ser mulher onde eu estou, a minha vida, até agora, de luta, eu tenho muito orgulho de ter feito ela enquanto mulher que sou, porque é uma luta totalmente diferenciada, porque a gente tem mais desafios e a gente se apega a esses desafios para a gente crescer e se fortalecer. Verdade, Débora, essa mulher forte. Nem tanto, viu? Não, eu penso assim, nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, misógina, né? Então, dizer isso porque as nossas organizações, elas são parte dessa sociedade. Então, para a gente ser esse ponto de partida, porque muitas vezes também, sobretudo a direita, entra num discurso, sem nenhuma condição, mas entra numa narrativa, né, querendo, inclusive, apontar para a esquerda como se isso fosse um mérito, né, ou exclusividade. Não, então é a sociedade, né? Todos esses desvalores que existem são dessa sociedade. Claro que, enquanto esquerda, né, enquanto movimento popular, nós precisamos construir perspectivas diferentes. E então, o MST também é fruto dessa sociedade. Então, nós trazemos também, né, pessoas que vêm com todos esses valores, né, capitalistas e que não constroem a sociedade que nós queremos para a organização também. Eu acho que a grande diferença é que nós fomos aprendendo, né, e compreendendo, inclusive aprendendo à luz de outros processos revolucionários. Mesmo Cuba, né? Cuba nos ensinou que uma revolução não foi suficiente para superar a desigualdade entre homens e mulheres, para superar o machismo, né? E aí, nesse sentido, é que o movimento foi apontando, a partir, inclusive não, né? A partir do posicionamento das mulheres. As mulheres foram compreendendo, né, que tínhamos, né? E no campo o machismo ainda é muito mais forte no campo, imagina, né? Então, eu aprendi com meu avô que era assim, o meu pai também era assim, e assim vai ser eternamente. Então, nós temos também, né, essas relações. Mas o movimento foi compreendendo a partir do posicionamento das mulheres que nós precisávamos romper com isso, né? Então, desde a estruturação, por isso é que o movimento cria o setor de gênero dentro do movimento, e é um setor que não é formado só por mulheres, mas por homens e por mulheres, para discutir essa questão, né, da desigualdade entre homens e mulheres. E aí fomos construindo, a partir da materialidade real e das necessidades das mulheres, as condições para que as mulheres participem. Porque um dos problemas para essa desigualdade também, dentro das organizações políticas, é as condições objetivas, né? Então, veja, um homem não precisa se preocupar, na grande maioria das vezes, se ele tem 5, 6 meninos, se as crianças estão na escola, né? Não, ele sai e vai, né, para a sua militância. Diferente das mulheres, que muitas vezes até assim, pode ir, né? Mas, para isso, tem que levar 5, 6 meninos. Então, o movimento foi construindo isso. Primeiro, de que assim, nós precisamos pensar as condições objetivas para a participação das mulheres. Então, desde a questão das cirandas, né, que era uma forma de que as mães podiam ir militar, mas tinham um espaço para que as crianças tivessem os cuidados, né? Os debates coletivos entre homens e mulheres, né? O próprio tema da violência. Não adianta debater só com as mulheres o tema do enfrentamento às mulheres, se as mulheres são violentadas por homens. Esse debate precisa ser feito por homens e por mulheres. Então, assim, nós fomos também construindo as condições objetivas, né? Lembro que uma das maiores conquistas que nós tivemos na reforma agrária nesse quesito foi no governo da presidenta Dilma, quando as mulheres passaram a ser também titulares da reforma agrária, porque antes só o homem é que estava no cadastro. Então, naturalmente, a mulher não tinha direito à previdência rural, a crédito, a outros direitos, porque ela não era nem sequer reconhecida como beneficiária da reforma agrária. E a partir de muita luta das mulheres e dos homens, né,
ainda que tivesse alguns que não sabiam que estavam lutando por isso, nós conseguimos garantir que a titularidade passasse a ser dos homens e das mulheres, com a prioridade das mulheres, para que nós não tivéssemos mais mulheres, quando se separavam, tendo que sair do lote, porque o homem era o titular, né? E, além disso, que eu acho que talvez tenha sido o grande avanço do MST desde os anos 2000, é a definição de que todas as instâncias nossas, nós temos a paridade de gênero. Então, pega a nossa direção nacional, são 50% de homens e 50% de mulheres. Porque isso vai mudando a lógica também, né? E como o próprio Marx, é necessário mudar a materialidade para que a consciência também, a existência para que a consciência também eleve, né? Então, se a gente não consegue ter uma consciência, né, social e coletiva de que as mulheres estão no mesmo patamar de condições, e às vezes até em patamar melhor, né, de condições para definir, para participar, então nós tivemos que mudar, né, objetivamente. Olha, então todas as instâncias, né, direção nacional, direções estaduais, nós precisamos ter 50% de homens e de mulheres, né? Então, eu acho que são passos importantes, mas os desafios ainda são muitos. E dizer outra coisa, assim, eu acho que a importância quando nós temos mulheres na política, nos diversos espaços, seja do movimento popular, do movimento social, do partido, né, do sindicato, porque isso encoraja outras mulheres, né? Assim, encoraja outras mulheres assim, ó, nós podemos estar onde nós entendemos que... Então, acho que... mas a gente precisa que isso também seja uma compreensão dos companheiros, né? Nós não podemos ter, né, movimento social, movimento popular, partidos de esquerda que não se desafiem a construir essa sociedade nova que nós queremos a partir de hoje. E a sociedade só vai ser nova quando as mulheres não forem mais violentadas, quando as mulheres estiverem, né, com condições iguais de participação em todos os espaços, inclusive de forma paritária ou quem sabe mais, né? Sim. A gente tem dito assim, ó, nós podemos até, numa coordenação de mesa, nós podemos ter 2 mulheres, mas nunca 2 homens, né? Porque isso é uma afirmação de que, assim, olha, do que as mulheres historicamente foram alejadas do processo de participação, né, na política e na sociedade de forma geral. Mas temos muitos desafios, muitos, né? Porque às vezes a gente vê situações, companheiros que não compreenderam ainda esse processo, mas penso que nós temos dado passos, né, em muitas situações curtos, mas passos firmes, né, rumo a essa necessária participação igualitária das mulheres em todos os espaços, sobretudo os espaços de direção, os espaços de tomadas, né, de decisões e os espaços de poderes das nossas organizações e também dos nossos partidos. Perfeito. Essa fala de vocês duas sobre esses desafios da mulher na política e vem num momento extremamente difícil, né? Porque o que é até contraditório, né? Porque a gente avançou, né, nesse debate, a gente tem conseguido, na mídia, fazer o debate, a gente tem conseguido espaços de denúncia da violência, medidas, né, judiciais, legislação que tem aí visando proteger a mulher, mas na contramão disso a gente tem uma crescente da violência contra a mulher muito grande. Né? Apesar que, como diria, Freud explica isso, né? Na hora que você sente que está avançando em alguma coisa, quem está do lado de cá não quer perder e corre, parece que corre para não perder. Então, a gente tem visto esse avanço, esse crescente da violência contra a mulher, mesmo com todo esse aparato que a gente conseguiu conquistar, judicial, policial, midiático, né? Que as coisas hoje são muito mais denunciadas, são muito mais mostradas, mas ainda assim a gente se vê nesse avanço, né, da violência contra a mulher. Há quem diga que não é só uma questão de que hoje se mostra e antes não se mostrava, não. É porque avançou mesmo. Tem tido uma escalada disso, né? E aí é importante a gente fazer esse debate aqui no partido, gente, porque alguém diz assim, a direita gosta muito de dizer isso, cadê? Não defende tanta mulher? Quantas ministras tem, Lula, no seu ministério, mulher? Não era para ter mais mulher do que homem? Mas é porque a gente está reconhecendo aqui, enquanto partido, a gente nunca deixou de fazer isso, que nós temos mesmo, né, Débora e Hilda, esse desafio. Não é fácil, porque, como Débora bem colocou, é uma questão cultural mesmo. Né? E está na própria mulher. Posso até fazer uma revelação aqui, ainda que meu companheiro não me cobre isso, mas para vir para aqui hoje eu tive que me preocupar com o almoço, com a cama se estava forrada, com a pia se estava cheia de prato, para poder sair para trabalhar.
Mas, ainda que ninguém me cobre, mas há uma cobrança interna nossa de que esse é o nosso papel, foi para isso que a gente foi criado, e se não for a gente, ninguém vai fazer. Eu vou voltar, a pia vai estar lá, a cama desarrumada, mas eu podia deixar para fazer depois, né? Mas a gente não consegue, né? Agora, Daphne, é por isso, viu, que geralmente minhas sobrinhas e netas, o primeiro presente que eu dou é um carro. Sabe? Porque a gente precisa também, é da coisa mais simples, né? A gente vai desconstruindo. Veja, por que o menino tem que ganhar um carro e uma bola e a menina tem que ganhar uma boneca? Veja, são coisas também que parecem, que estão naturalizadas e parecem ser simples, mas a gente não pode. É por isso que eu digo, todas elas dão um carro, porque quando vocês crescerem, vocês precisam dizer assim, ó, eu quero um carro. Esse tem que ser o meu primeiro brinquedo. Boa! E carro é símbolo disso, né? É de independência, de liberdade, de poder ir e vir. Né, da forma que isso quiser. Mesmo. E a gente um carro rosa, mas é um carro. Gostei, Débora. Gente, tá chegando ao fim, é como passou rápido. A produção tá ali apontando, mas eu queria que vocês deixassem aí um agradecimento final, uma fala nesse final do programa. Passou muito rápido, eu queria mais tempo, mas a gente vai voltar depois em outros episódios. Vai ter a segunda temporada do podcast, porque a gente tem muita coisa para conversar, mas que vocês fizessem aí os agradecimentos e considerações finais, o que deseja aí as perspectivas para o partido, né, nesse próximo ano que vem. Não, primeiro agradecer, né? Agradecer aqui, de fato, o tempo bem curto, né? Quando a gente vai conversando, vem as coisas, depois a gente assim, olha, tanta coisa que a gente queria dizer e a gente não disse, mas eu acho que esse, inclusive, é uma das necessidades, para além do podcast, da necessidade da militância, né? Assim, eu costumo dizer que eu sou uma militante nova, né? Na luta popular do nosso estado, do nosso país, mas a gente tem muito que beber, né? De outros que vieram, que fizeram, né? Quantas mulheres nós temos como referência, né? De lutas importantes no nosso estado. Então, primeiro, agradecer isso, né? Agradecer por esse espaço e dizer que assim, né, nós esperamos aí que 2025 possa ser um ano, né, de muita construção, né? Nós temos grandes desafios no nosso país, assim, nós não superamos o fascismo, nós não superamos, né, o período escuro muito recente, né, que nós vivemos no nosso país e que o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras tem muita tarefa, sabe? Tem muito a contribuir para esse enfrentamento, né? E sem sombra de dúvida, a gente precisa começar isso de dentro para fora, né? No sentido do abraço à militância, né? O chamamento para a militância, compreender que essa é uma tarefa que todo mundo precisa se somar, né? Homens, mulheres, os sujeitos da diversidade sexual, porque é isso, o partido é um partido que é um partido de todos, todas e todes, e que 2025 venha com muita disposição, né? De fazer as lutas, os enfrentamentos, para que a gente possa continuar fortalecendo a democracia do nosso país, fortalecendo o partido, né? E a luta social de forma geral. Então, um grande abraço, né? E nos encontramos nas ruas, nas lutas, mas também nas construções que a classe trabalhadora, né, faz e tende ainda a fazer no nosso país e no nosso estado. Obrigada, Débora. Hilda? Daphne, eu que agradeço, né, estar aqui nesse momento. Passou muito rápido, até o friozinho, não sei nem... Até o ar esquentou agora. Ela disse que estava com frio na barriga, viu, pessoal? Não sei gente, porquê. Mas assim, gente, muito bom esse papo aqui, dividir esse espaço com vocês duas pessoas que eu admiro, né, que são guerreiras na vida e também no dia a dia das suas lutas. Então, estar aqui, encerrando esse momento aqui, é muito gratificante. E dizer que temos muitos desafios, sim. 2025 é um ano... 2024, que está terminando, 2024 realmente é com muitos desafios para a classe trabalhadora, muito desafio para o Partido dos Trabalhadores, porque a gente tem um Congresso que realmente muito conservador, que é de encontro total à pauta da classe trabalhadora, e que o Partido dos Trabalhadores, que o presidente Lula tem enfrentado muitos desafios para negociar e discutir a pauta da classe trabalhadora dentro do Congresso. Então, o nosso partido tem esse desafio agora em 2025, né? A gente vai estar com o PED também, vamos estar construindo e fortalecendo o partido, não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil. Então, esse desafio é de todos nós, militantes, né, que somos filiados a esse partido, que acreditamos na construção e no fortalecimento desse partido, porque esse partido, ele não é feito de uma pessoa, ele é feito com toda a sua militância. Então, precisamos estar
aqui dentro do partido, fazendo debate dentro desse partido, cobrando do partido dentro do partido. Então, não adianta a gente querer um partido forte, a gente querer um partido que tenha um olhar, né, de construção coletiva, se a gente não vier fazer esse debate coletivo dentro do partido. Então, são muitos os desafios. Quem é que não tem problema? Dentro das nossas casas, a gente tem, imagina, um partido que tem várias correntes, né, tendências dentro do partido, vários pensamentos, mas a gente tem um objetivo só, que é o fortalecimento da classe trabalhadora, a luta em defesa dos direitos desses trabalhadores. Então, o partido ele vem com essa missão. Então, é através nessa missão que a gente tem que fortalecer o partido. Então, vamos aí, estamos dispostos a estar construindo o partido. A gente sabe que enfrentamos uma eleição de Bolsonaro que acabou, né, com o Brasil, mas principalmente quis acabar com o Partido dos Trabalhadores. Foi aí que o Partido dos Trabalhadores se fortaleceu. Então, é aí que a gente vai se fortalecer cada vez mais e não vamos dar gosto a quem quer que o Partido dos Trabalhadores se acabe e que não seja esse partido de referência, esse partido de luta em defesa dos trabalhadores. É isso, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse partido desde 2007. 27 é agora, ainda vai ser 2007. Então, abraço, gratidão, Daphne. E, assim, é uma honra para mim estar aqui hoje dividindo essa mesa com vocês. E agradeço a toda a produção que está aqui junto conosco. Sim. Érica que me convidou nesse telefone, insistiu. Mas fico feliz de poder ter participado desse momento aqui. De ser também uma estrelinha desse partido, né? Assim, contando essa história. A gente é que agradece. Muito obrigada. Hoje eu vou encerrar da melhor maneira. Deixa eu fazer aqui também uma revelação, que esse podcast, gente, a gente tem a honra de dizer que é um projeto exclusivo de mulheres, feito por mãos de mulheres. Então, a nossa produtora, Cíntia, a Érica, a Aline, Sakura, essa representante aqui da cultura em Alagoas, potente demais, a companheira Tati, que nos acompanha também, é feito só por mulheres. E hoje eu vou encerrar da melhor forma, dizendo que esse partido é das trabalhadoras. Partido das trabalhadoras. Partido das trabalhadoras.